Agora você vai assistir uma retrospectiva das atividades do Cincinnati em 2013. Cincinnati, um sindicato de luta. Soraya, 2013, chegando ao final, que balanço você faz de 2013, Soraya Godeiro? É um balanço positivo, mas que demandou muito trabalho, muita dedicação e responsabilidade por parte da direção do Cincinnati. Já em dezembro de 2012, nós protocolamos uma pauta de reivindicação, relatando toda a situação do funcionalismo público municipal. Em 2012 você já adiantou para a comissão de transição? Sim, assim que foi composta a comissão de transição, para a gestão do prefeito Carlos Eduardo, nós protocolamos, junto à coordenadora da equipe de transição, Virgínia Ferreira, fazendo um relato de toda a situação, da pauta geral dos servidores públicos municipais e as pautas específicas, em dezembro de 2012. E de lá para cá, foram longas mobilizações, processos de luta da categoria, porque logo após o prefeito assumir, em janeiro desse ano, em março, já tinha database, uma lei dos servidores, que demandou muito esforço. Após o protocolo dessa pauta de reivindicação geral específica da categoria, o Cincinnati foi o primeiro sindicato a promover as mobilizações em torno da luta dos servidores municipais. Já em janeiro a gente convocava a categoria para estar atenta, alerta, para que 2 meses após teria o cumprimento da database do servidor com atualização da matriz salarial, tanto do plano geral como do plano da saúde. A gente sabia que era uma conjuntura difícil, para a luta dos servidores, porque a cidade estava num momento crítico, tanto na questão da gestão como na questão financeira, e em paralelo a gente tinha um prefeito eleito, empossado, que na gestão anterior, que ele governou a cidade de Natal, ele passou 6 anos não cumprindo a lei do plano de carreira, penalizando os servidores municipais, que passaram 6 anos recebendo salário mínimo, independente do seu tempo de serviço e qualificação. Então, além da conjuntura financeira da cidade, uma gestão caótica feita nos 4 anos anteriores, a gente tem um passado recente de descumprimento do plano de carreira por parte do prefeito Carlos Eduardo na sua gestão anterior. Então, tudo isso determinava a dificuldade e uma conjuntura complexa para a entidade sindical atuar. O foco principal da luta foi o foco na questão da database, porque é a principal reivindicação dos servidores. Além das pautas específicas, como algumas adicionais e gratificações que ainda faltavam serem implantadas, e a construção das carreiras específicas, mas a gente não poderia deixar de tirar o foco principal da luta, que era a questão da atualização da matriz salarial. Então foram inúmeras mobilizações desde janeiro. O sindicato reivindicava a instalação de uma mesa de negociação coletiva com a participação dos sindicatos e da gestão municipal para a gente chegar dentro dessa conjuntura a um termo de acordo, de consenso com a Prefeitura de Natal. Então foram inúmeras mobilizações, tentativas de negociação com a Prefeitura de Natal para que, qual o principal objetivo da entidade sindical? Que não se voltasse àquela política anterior nefasta para os servidores, que era pagar salário mínimo, congelando a matriz salarial em torno do salário mínimo, sem respeitar o tempo de serviço do servidor, sem respeitar a sua qualificação. Um dos principais fatos importantes na luta dos servidores municipais foi o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal do direito do servidor a ter a sua lei de plano de carreira respeitada. Foram 10 anos acompanhando de perto a nossa ação judicial, que foi descumprida. A gente gosta sempre de fazer um histórico de que de 92 a 2009, os servidores municipais tiveram sua lei de plano de carreira descumprida. Então, o Cincinnati, além das mobilizações feitas em torno, na tentativa de sensibilizar os gestores municipais no cumprimento da lei, em paralelo, em 2002, nós acionamos o Poder Judiciário pelo cumprimento da lei. Então foram 10 anos de tramitação e no primeiro semestre desse ano saiu a decisão de que os servidores municipais têm sim o direito a seu plano de carreira, a receber todos os atrasados. Então isso nos deu, foi um fato que provocou bastante alegria e sentimento de justiça junto aos servidores municipais de Natal. Foi um fato
muito comentado nos meios de comunicação de Natal, da nossa cidade. E como é que está essa situação desse plano? Então, logo após a decisão do STF, né, a nossa assessoria jurídica deu entrada no processo de execução. Execução é o pagamento da sentença, né, promovida pelo STF. Né? Infelizmente, né, houve movimentos da Prefeitura de Natal junto ao Tribunal, né, e eles deram entrada numa ação para suspender a execução da sentença do STF. Né? Então esse pedido foi infelizmente acatado pelo desembargador Expedito. Nós recorremos a essa decisão do desembargador Expedito e o Ministério Público, né, estadual deu parecer favorável, né, à nossa ação, à nossa medida de prosseguir com a execução da sentença. Então a gente está aguardando agora o pleno do Tribunal de Justiça do Estado em acatar o parecer do Ministério Público Estadual e dar prosseguimento, né, ao processo de execução da nossa sentença. E a gente chama a atenção dos desembargadores que vão estar ali julgando, né, e sobre o parecer do Ministério Público, que é uma ação de 10 anos, né, que os servidores aguardam essa sentença. Muitos já faleceram, muitos já estão em processo de aposentadoria, outros já aposentados. Durante todo esse período, os servidores tiveram seus direitos desrespeitados, receberam apenas o salário mínimo, né? Servidores de nível elementar, médio e superior, tanto fazia o servidor ter 1 ano como 30 anos. Todos esses servidores foram penalizados durante toda uma década, né, de receber salário mínimo, porque a lei do plano de carreira não era respeitada. Então a gente espera que nos próximos dias o Tribunal de Justiça absolva, né, acate o parecer do Ministério Público e dê prosseguimento ao processo de execução da ação do STF ganha pelo Cisenato. E com relação, Soraya, às categorias individuais, né, categorias por secretaria... As reivindicações específicas, né? As reivindicações específicas das categorias. Que categorias lograram êxito junto com o Cisenato e na sua luta? Olha, nós temos 2 frentes de atuação da entidade sindical. Nós temos as reivindicações específicas, né, das categorias, condições de trabalho, os adicionais, gratificação, as questões da criação das carreiras, né, e temos a pauta geral que envolve todos os servidores, que é a questão da lei, do plano de carreira e da database. Então, todas aquelas categorias que tiveram reivindicações específicas, elas foram encaminhadas pela luta do sindicato. Então, uma das principais questões, né, foi a questão da isonomia do pessoal dos fiscais, né, da CEMOB, a questão da equiparação do salário do técnico de enfermagem na saúde, que estava sendo injustiçado desde a implantação do plano de carreira em 2010, a questão dos auxiliares da Censul e do Parque da Cidade, que tiveram garantido também seus adicionais, que até então não estavam sendo respeitados. Então, hoje, praticamente, a gente não tem servidores com pendência na questão dos seus adicionais e gratificações. Ainda temos a questão dos coveiros, né, que é uma categoria importante, né, recém-concursada na Prefeitura de Natal, que ainda tem demanda acerca da questão da insalubridade, acerca da questão dos equipamentos de proteção individual. Então essas demandas, né, foram encaminhadas pela entidade sindical. Agora, 2 marcos importantes nas reivindicações das carreiras específicas foi exatamente colocar em prática, né, o artigo 15 da Lei 118, que determina que cada categoria tenha direito, né, e seja implementada a questão da sua carreira específica. Muito bem. Com relação às carreiras, que o Cisenato hoje deu um salto de qualidade, inclusive para a mobilidade urbana da cidade de Natal. Com certeza. Foi a questão da criação das carreiras do agente de mobilidade urbana, que partiu do Cisenato. Como aconteceu tudo isso, Soraya? Então, né, essa é a pauta em paralelo, né, que a entidade corre atrás, né, do cumprimento da lei. Mas que a gente gostaria de fazer o registro, né, de que a primeira carreira conquistada pelo Cisenato foram dos fiscais ambientais e urbanistas da cidade. Então, já no primeiro semestre, né, a gente deu um pontapé importantíssimo. Desculpa, né, atrapalhar os fiscais ambientais de que secretaria? Da CEMURB.
os fiscais ambientais e urbanistas, que cada categoria, né, está organizada e formulando a sua carreira específica. Então nós temos já várias categorias com os projetos, com as propostas de projeto de lei já consolidados, já apresentadas ao governo, e nós já temos duas que foram efetivamente concretizadas. Nós temos a questão da primeira carreira conquistada pelo Cincenate, que foi para a categoria dos fiscais ambientais e urbanistas, que ficaram de fora do plano de carreira em 2010, e a gente conquistou na luta, né, a sua primeira carreira. Logo após, a gente teve o prazer e a satisfação de ver uma categoria tão importante para a cidade de Natal, que é a categoria, né, que atua na questão na mobilidade urbana, atua no sol, na chuva, são servidores que praticamente dão toda a sua carga horária, né, nas ruas da cidade de Natal, na questão complexa que está o trânsito da cidade de Natal. Então nós conquistamos a carreira através da unificação, né, de duas categorias que eram anteriormente os agentes de trânsito e os fiscais de transporte, e unificamos numa única carreira do agente da mobilidade urbana, absorvendo, né, a questão de uma parcela importante na sua questão salarial, que é a questão da VICT. Ampliamos alguns direitos desses servidores e a gente espera aí breve que esse direito já aprovado na Câmara dos Vereadores, já sancionado pelo prefeito Carlos Eduardo, seja implantado no contra-cheque desses servidores. Temos ainda, né, as carreiras que já estão concluídas e já foram propostas, né, ao governo municipal, a carreira da Guarda Municipal. Então, dia 10, agora, né, no SEMURI, durante todo o dia vai ter um seminário, 10 de dezembro agora, no SEMURI, de manhã e de tarde, vai ter um seminário para consolidar e definir a proposta de carreira da Guarda Municipal. Temos a questão da carreira da assistência social, né, que também já foi entregue e protocolada desde janeiro a secretária Isalmar, como principal reivindicação da categoria, a questão da carreira dos SUAS, como determina a lei. E outras categorias, como os dos agentes patrimoniais, da questão dos servidores da educação e dos servidores de todas as secretarias, se reúnem aqui semanalmente na entidade sindical com vistas à conclusão do seu projeto de carreira e dar continuidade à luta por uma conquista importante, que é a questão das carreiras específicas. Muito bem, isso foi o primeiro semestre. E a partir de junho, Soraya, a partir de julho, no início do segundo semestre, o Cincenate foi para as ruas de Natal. O nosso lugar, né? Porque para alguns gestores municipais só escuta, né, a voz da classe trabalhadora quando a classe trabalhadora vai à rua, né? Então nós passamos todo o primeiro semestre nessa questão paralela das reivindicações específicas, né, e tentando a negociação com o prefeito Carlos Eduardo. Então foram inúmeras reuniões na tentativa de negociação sobre a questão da database, mas infelizmente a proposta apresentada pelo prefeito Carlos Eduardo é simplesmente voltar à sua política salarial da sua gestão anterior, de respeitar o plano de carreira, de respeitar o tempo de serviço e a qualificação do servidor e voltar a pagar salário mínimo aos servidores do plano geral, e isso é inaceitável. Ele disse que não tem dinheiro? Ele disse que não tem dinheiro, mas na gestão anterior, que as finanças da prefeitura, né, segundo ele, na imprensa que ele está dizendo, né, inclusive hoje, né, eu li uma reportagem que ele disse que os investimentos na gestão anterior dele eram maiores, né, os recursos, do que na gestão anterior. E mesmo assim ele não cumpriu a lei do plano de carreira dos servidores. Então não é a questão apenas de dinheiro, é a questão de definição de política salarial, de não valorizar o servidor público municipal, principalmente os servidores que recebem menos, que estão enquadrados no plano geral, que em 2010 conseguiram quebrar na luta, né, esse histórico de ser desvalorizado, de ter uma lei descumprida, né, a matriz salarial foi atualizada dos servidores municipais. O prefeito Carlos Eduardo volta em janeiro e já na sua primeira proposição, né, do primeiro ano do seu governo, quer impor novamente a sua política salarial, aonde quer propor que dos 8 mil servidores,
enquadrados no plano geral, já no primeiro ano, 4.000 servidores passem novamente a receber salário mínimo, independente do seu tempo de serviço e qualificação. Então, a proposta do governo é, a partir de janeiro, um servidor do GASB, né, que tenha 1 ano ou que tenha 20 anos, ele recebe exatamente o mesmo salário, R$ 722, salário mínimo, né? Então, qual é a progressão para os próximos anos do governo Carlos Eduardo? Se já no primeiro ano, dos 8.000, 4.000, ele propõe que passe a voltar a receber salário mínimo. É terminar seu governo exatamente como deixou na sua gestão anterior, todos os servidores do plano geral recebendo salário mínimo. Isso nós não vamos aceitar, estamos resistindo e temos aí uma responsabilidade muito grande na Câmara dos Vereadores, porque se o prefeito quer voltar a congelar salário, pagar salário mínimo, tem que ter a conivência e a omissão da Câmara dos Vereadores. Senhora, você, eu digo, o Senat, encabeçou várias passeatas, né? Passeatas inclusive históricas, com milhares de pessoas das ruas de Natal protestando contra o arroz salarial. A luta continua. A luta continua, né? O sindicato foi o primeiro sindicato a propor a mesa de negociação, né, já no primeiro semestre. Quando as negociações, né, e a proposição da prefeitura não avançam, né, muito pelo contrário, quer voltar para a sua política anterior, o Cisenato foi o primeiro sindicato a decretar a greve em 15 de outubro. Após isso, chamou a unificação dos outros sindicatos, Sindicato dos Agentes de Saúde, o Sindisaúde, que também tem representação de sindicatos na base da saúde, porque nas demais categorias a representação é do Cisenato. Então, fizemos marchas, né, históricas na cidade de Natal, com 3.000 pessoas, chegando a ter 3.000 pessoas no movimento em torno contra o congelamento salarial. Infelizmente, nós temos aí 2 sindicatos na representação da saúde, o Sindisaúde, que recuou, aceitou a política de congelamento salarial do prefeito Carlos Eduardo, porque se para o plano da saúde os 8% significa perda salarial, porque não recompõe, esse percentual não recompõe a perda salarial no salário do trabalhador provocada pela inflação. Isso quer dizer que 8% significa que os servidores do plano da saúde vão ter um poder aquisitivo no seu salário menor do que em 2010, porque o índice não repõe a inflação. Imagine para o plano geral que os 8% significa 4.000 servidores voltarem a receber salário mínimo. Então, o Sindisaúde recuou na questão da greve e o Sindicato dos Agentes de Saúde, apesar da complexidade dos 8%, mas teve pelo menos uma conquista histórica para essa categoria, que foi a implantação da gratificação dos agentes de saúde para a categoria que representa. Então, pelo menos, né, o Sindas recuou com uma conquista importante para a categoria. Então, o Cisenato segue na luta contra o congelamento salarial do prefeito Carlos Eduardo. Soraya Godeiro, o Cisenat passou esse ano praticamente envolvido em várias frentes de lutas, né? Praticamente não, passou 2013 envolvido em várias frentes de lutas, mas não é só luta, tem outras questões também. É um sindicato rico em lutas, mas estão dizendo que o sindicato também rico em patrimônio? Rico em patrimônio, né, de conquista para a classe trabalhadora. Como anda a área de lazer? Então, desde que assumimos a entidade em 2002, é público também, tanto para a cidade como para a categoria, o caos financeiro e administrativo que encontramos na entidade sindical. Então foi um esforço até desumano para reconstruir essa entidade sindical. E desde o início, né, que nós determinamos uma política de investimento da entidade sindical para que ela construísse um patrimônio material que desse suporte, né, às atividades do Cisenat, né, e desse conforto, lazer, estímulo à questão da formação cultural, da questão do acesso ao lazer da nossa categoria. Então foram 10 anos, né, de investimento. Assim que nós conseguimos pagar toda a dívida, né, contraída pela gestão anterior, a que assumimos, nós conseguimos fazer uma campanha
de filiação, saímos de 800 filiados para 5.500 filiados que começaram a acreditar no nosso trabalho, na nossa luta, né? Paulatinamente a gente foi conquistando, né, algumas questões importantes para a categoria, isso deu credibilidade, né, na categoria junto à nossa direção. Então, nós conseguimos ao longo desse tempo, né, investir 70% até 70% da nossa receita no patrimônio material da entidade. Então, a primeira plano de luta e sonho foi a construção da área de lazer. Pelos baixos salários pagos aos servidores municipais, todos recebendo salário mínimo, o acesso ao lazer da nossa categoria era inexistente, né? Então, o primeiro projeto foi, com os recursos da classe trabalhadora, construir um espaço que a categoria tivesse acesso ao lazer, acesso à cultura, acesso à prática de esporte, e foi a partir daí que nós conseguimos conquistar e construir a área de lazer do Cisenac, um patrimônio importante, não só material. É um sucesso, né? Sucesso, não só material, mas eu fico muito feliz, né, vendo aquelas crianças, né, dos servidores municipais tendo acesso a uma piscina semiolímpica, tendo acesso ao parque infantil, ao quiosque da leitura, né? São poucas áreas de lazer que a gente vê que combina a questão do esporte, a questão do lazer com a questão da formação pedagógica, né, cultural das nossas crianças. Então instalamos lá um quiosque da leitura com professores especializados para estimular, né, os filhos dos nossos associados e convidados na questão da formação cultural literária dos filhos da classe trabalhadora. Então, é uma satisfação muito enorme, particularmente que eu tenho, em ver o servidor orgulhoso, né, de ter um ambiente daquele com qualidade, né, e com espaço para que ele e sua família possam usufruir dos equipamentos que tem na área de lazer. Eu soube que você pretende agora para 2014 inaugurar mais algumas coisas lá dentro da área de lazer? Então, nós temos que fazer uma consulta, né, à base da categoria, né, porque tem várias opções, não só porque o estatuto da entidade determina, mas porque tem algumas opções que a gente tem que definir, né, sobre a categoria, qual o próximo investimento. Alguns querem a questão do chalé na área de lazer do Cisenac, tem outra questão do tobogã na piscina das crianças, enfim. Então nós vamos fazer essa consulta, né, no início do ano para ver aí qual é a política de investimento, né, que vai continuar na ampliação, né, do patrimônio material da entidade sindical. 2013 foi um ano de uma conquista também histórica com relação ao patrimônio. O Cisenac, enfim, tem a sua sede administrativa, que você vai poder falar, não é só sede administrativa, você sempre diz, não é só sede administrativa, tem uma escola também, você vai poder falar sobre isso. E uma das mais modernas da cidade, inaugurada agora, não é isso, Soraya? É isso, né? Isso foi uma luta, né, incessante, algumas tentativas, né, que foram feitas de forma antiética para que a gente não conseguisse o nosso intuito de ter a nossa sede própria com escola de formação com auditório. É sabido que houve uma cisão, né, de pessoas que estavam compondo a direção, que não estavam alinhados, né, na política da entidade sindical, na questão do compromisso com a categoria dos servidores municipais, com a gestão qualificada, né, com a gestão que a entidade sindical tem. E essas pessoas saíram e começaram uma política de boicote a todo o nosso projeto, né, de ampliação, né, tanto da questão do patrimônio como na questão das lutas. Tentaram boicotar a greve, furaram a greve, tentaram prejudicar o andamento da construção aqui da nossa sede. Tentaram atrapalhar a construção? Com certeza, fizeram... Começou quando a construção? Começou no ano passado, né? Assim que a gente fez um levantamento das construtoras, né? Apenas uma construtora se dispôs a construir o nosso patrimônio nas condições que a gente tinha, porque tinha que ser dentro do orçamento, da receita própria da entidade sindical e de forma parcelada. Assim que a gente conseguiu, como é que a gente ia construir isso aqui
2 andares com auditório sem demolir, né, a casa antiga que a gente tinha, que não tinha nem estrutura, né? Eu sou nutricionista, não sou engenheira, mas era óbvio que nós apresentamos o projeto à categoria, né, em assembleia, e estava óbvio que para construir toda essa estrutura aqui tinha que demolir. Fizeram denúncia de demolição, que a gente estava dilapidando o patrimônio da entidade sindical, e a gente teve que responder todas essas denúncias, né? E a obra ficou parada? Ficou parada porque foram até no Instituto do Patrimônio Histórico dizer que essa área aqui não podia ser construída, né? Então tivemos que... Quantas vezes ficou parada por conta disso? Como? Quantas vezes ficou parada por conta disso? Eu acho que ficaram uns 8 meses, se não me engano, parado, porque tivemos que apresentar o projeto, né? A responder e apresentar o projeto ao Instituto do Patrimônio, à CEMURB, à CEMOB, ao Ministério Público, né? Então tudo isso demandou, né, um grande esforço da entidade sindical, né, para que desse continuidade a esse projeto. Até na Caixa Econômica Federal foram para impedir que o sindicato tivesse acesso ao financiamento, né, de parte de financiamento, cerca de 10, 20% do valor dessa obra aqui. Então tudo isso demandou um esforço muito grande, né? E a gente fica pensando como é que pessoas, né, que não têm compromisso com a classe trabalhadora, que têm um único interesse, né, de pôr as mãos no patrimônio coletivo da classe trabalhadora, muitas vezes, né, por interesse individual, por interesse próprio, possa fazer tanta maldade, né, e prejudicar uma entidade e, por sua vez, a categoria. Então nós superamos tudo isso, reiniciamos, né, a construção da nossa sede, com todas as licenças, com tudo que deve ter numa construção. Toda a legalidade já era, mas a gente teve que fazer novamente todo esse processo junto às instituições, e conseguimos inaugurar no dia 15 de novembro com muita felicidade, com muito prazer, ter hoje uma das sedes mais modernas, né, que tem uma entidade sindical. Nós aqui investimos até 70%, teve mês aqui que chegamos a investir 70%, né, do recurso financeiro da entidade, recurso próprio, né, porque tivemos que pagar a parcela da construtora, né, que era em torno de 50% da receita da entidade, comprar equipamento, comprar serviço, para poder inaugurar essa sede. E você tem razão, essa aqui não é apenas uma sede administrativa, né? Ela tem seu lugar da sede administrativa, né, com salas para dar condições, né, assessoria de imprensa, assessoria jurídica, os funcionários, os prestadores, os diretores, a própria base que vem aqui ter condições de atuar, de trabalhar com dignidade, né, em prol da luta da classe trabalhadora. E tivemos em paralelo um outro grande sonho concretizado, que é a questão da escola de formação. A nossa preocupação tanto né, os atuais dirigentes, a base, a questão da formação, como os futuros dirigentes da entidade sindical terem acesso à formação política, à formação sindical, para poder ter esse compromisso de luta com a categoria dos servidores municipais. Eu fico imaginando, né, daqui a 10, 20 anos, se a gente não formar agora, né, os próximos dirigentes da entidade sindical, como vai ficar a questão da gestão, não só da questão patrimonial, mas a gestão da luta dos servidores municipais. Então a Escola de Formação Política vem para contribuir, né, na questão da formação dos dirigentes da classe trabalhadora, para que ela se aproprie, né, e tenha consciência do seu direito, e tenha compromisso, né, com a gestão pública e com a gestão da entidade sindical, através da conquista e ampliação dos direitos da classe trabalhadora. Então, para isso, a gente concretiza esse sonho de ter a nossa própria escola de formação política. Senhora, além da escola de formação política, o Cincinnati agora, com essa estrutura toda que possui, pretende também fornecer aos seus associados cursos de informática, cursos afins para os servidores públicos? No início, assim que a gente começou, o primeiro passo, né, para se concretizar e projetar a Escola de Formação Política, a gente aplicou um questionário, né, em toda a categoria, para levantar
quais os anseios na questão da formação, quais os cursos que a categoria estava colocando, né, para que na hora que fosse concretizar a escola de formação política, a direção pudesse implementar. Então temos a principal curso, imagine só, o principal curso que a categoria quer é a questão da gestão pública, né? Então isso mostra o interesse do servidor municipal em estar envolvido, né, com a questão da gestão pública da cidade de Natal. Então nós estamos já procurando parcerias com a universidade para promover essa questão do curso de gestão pública. Nós temos a questão importante da formação de um coral do servidor público municipal, aula de dança, aula de violão, né, de outros instrumentos. Então a gente está organizando para o próximo ano, tanto a questão dos cursos, né, de uma forma mais acadêmica, mas também esses cursos que melhora, né, e dá prazer à alma humana. Mesmo com toda essa conjuntura, né, de complexidade, já vamos entrar no 3º mês de greve, pela questão do plano de carreira e pela questão da database. A gente quer desejar um Feliz Natal para os servidores, para as suas famílias, e um ano novo de 2014 com muitas conquistas, né, para a classe trabalhadora. Então, um Feliz Natal e um ano novo maravilhoso para toda a categoria dos servidores municipais de Natal.